Boa noite, boa noite, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live. E hoje nós estamos entrando no quinto propósito, o último, dessa reflexão que estamos fazendo baseada no livro do Rick Warren, Uma Vida com Propósito. Desejo que você esteja abençoadamente bem. Quero agradecer a tua presença aqui, agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui mais uma vez, compartilhando com vocês essa reflexão e que eu acredito que vai contribuir para você pensar pelo menos sobre o seu propósito e se preparar para o próximo ano. Se você não está vivendo o seu propósito, de repente você consiga entender, clarificar o seu propósito e começar a viver. E na verdade não é o seu propósito, é o propósito de Deus. E hoje a gente vai entrar mais diretamente, como é o quinto propósito, e que aqui a gente começa a ter um entendimento melhor ainda, que nós somos feitos para uma missão. Ninguém está aqui aleatoriamente. Todos nós só estamos aqui porque o nosso Criador permitiu que estivéssemos aqui e nos colocou aqui para cumprir uma missão dele. Então, se você ainda não entendeu isso, a partir de agora, para a gente até finalizar os 42 capítulos, para você entender e começar a viver, começar a praticar o seu propósito. Bem-vindo, filho, obrigada por estar aqui comigo. Então, para vocês começarem a reflexão de hoje, lá Provérbios 11:30 diz assim: o fruto da retidão é a árvore da vida, e aquele que conquista almas é sábio. Olha que já observação, alerta, para que a gente comece a entender o nosso propósito. Então hoje é uma afirmação, é o que a palavra diz. Nós somos feitos para uma missão. Então vamos entender, como João, lá no capítulo 17 e 18, então olha o que Jesus disse. Deus deu uma missão para ele no mundo, e ele nos deu uma missão também no mundo. Lá em Atos 20:24 diz assim: o que mais me interessa é terminar o que Deus começou, a tarefa de que o Senhor Jesus me incumbiu, porque isso que é a verdade. O propósito, o motivo pelo qual nós estamos aqui é para terminar uma tarefa que Jesus já começou. Então, por isso que cada um de nós fomos feitos para uma missão. E se a sua missão, você ainda não sabe por qual missão, pelo qual motivo você está aqui, fique aqui comigo, que nesse capítulo a gente vai entender um pouco mais. Deus, ele está atuando no mundo e quer que eu e você nos juntemos a ele. Essa atribuição é conhecida como sua missão. O Senhor quer que você tenha tanto um ministério no corpo de Cristo, quanto uma missão no mundo. O ministério é o seu serviço com os que creem nessa missão. Está lá em Colossenses 1:25, clarifica isso. 1 Coríntios 2:5 também, que é a missão, e a missão é o seu serviço com os que não creem. Então, vamos entender aqui. O ministério é o seu serviço com os que creem. E a missão também é o serviço com aqueles que não creem. Então, com aquelas pessoas que você convive na igreja e aqueles do mundo, aonde que você convive, no ambiente de trabalho, qualquer lugar que você for. Então vamos um pouquinho mais além aqui para entender, Porque cumprir a nossa missão no mundo é o quinto propósito de Deus para a nossa vida. Então a missão de sua vida é tanto participativa quanto particular.
Parte dela é uma responsabilidade compartilhada com todos os outros cristãos. E parte é uma tarefa exclusivamente sua. Então vamos entender aqui o que é seu mesmo, se não ficou claro, né? Vai ficar, com certeza vai ficar, fica aqui comigo que você vai entender. O que é? A palavra missão, ela tem uma raiz no termo latino, enviar. Ser cristão, então, consiste também em ser enviado ao mundo como representante de Jesus Cristo, que o próprio Jesus Cristo disse: assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Está lá em João 20, 21. Então, Jesus, ele entendeu nitidamente a missão que tinha neste mundo. Porque quando ele estava já com 12 anos, né, que é a primeira idade ali que aparece, né, com 12 anos de idade ele disse: eu devo tratar dos negócios do meu pai. Está lá em Lucas 2, capítulo 2, versículo 49. Né? Quando ele se perdeu, estava lá falando que Maria voltou para procurá-lo e encontrou lá. E ele disse isso para ela. Mas leia lá no Lucas 2,49, né? Lucas 2, tu vai ter um entendimento maior em que contexto que ele falou isso, né? E 21 anos mais tarde, quando ele morreu, né, na cruz, olha, o que ele exclamou? Está consumado. Essa fala está lá em João 19:30. Então, se você quer entender, né, o que é este está consumado. Então, como os suportes que mantêm os livros de pé, essas duas declarações expressam o sentido de uma vida plena, dirigida por um propósito. Então, Jesus completou a missão que lhe foi confiada pelo Pai. A missão de Jesus aqui na Terra é a nossa missão agora, pois somos corpo de Cristo. Aquilo que ele fez, né, ao seu corpo físico, devemos dar prosseguimento em nosso corpo espiritual, ou seja, a igreja. Que missão é essa? Né? Qual é a nossa missão? A missão de todo cristão, de todo o ser humano, toda criatura que veio para cá, né, nós humanos, é apresentar Deus às pessoas. Essa é a missão de todos nós. A partir do momento que a gente, né, reconhece isso, que somos batizados, nascidos de novo, né, que realmente nos tornamos cristãos, seguindo o exemplo de Cristo, a nossa missão é apresentar Jesus para as outras pessoas. Na verdade, Deus, né? Falar do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Lá em 2 Coríntios 5,18 diz assim: Deus nos transforma de inimigos em amigo deles. E Deus nos deu a tarefa de fazer com que os outros também sejam amigo deles. Deus, ele sempre quis e ele ainda quer resgatar o ser humano das mãos de Satanás e reconciliar-o consigo. Ele quer que nós, né, aceitamos ser reconciliado. Para que isso? Para que possamos cumprir os 5 propósitos para os quais ele nos criou. Amá-lo, fazer parte de sua família, tornar-se semelhante a ele, servi-lo e contar aos outros a respeito dele. É por esse motivo que nós estamos aqui. Pelo fato do quê? De lhe pertencermos. Nós somos dele, fomos criados, fomos sonhados no coração do Pai. Então, Deus nos usa para alcançarmos outras pessoas. E ele nos salva e então nos envia. A Bíblia diz lá em 2 Coríntios 5,20, diz assim, ó: fomos enviados para falar em nome de Cristo. Então, o que nós somos? Mensageiros do amor de Deus e de seus propósitos para o mundo. Falar qual é o propósito de Deus? 5 propósitos, né? De entender isso. Aprender a amá-lo. Fazer parte, entender que fazemos parte de sua família,
tornarmos-nos semelhante a Ele, servi-lo e contar aos outros a respeito dele. Então, por que a sua missão é tão importante? Por quê? Porque se cumprir a sua missão aqui é parte essencial do que representa viver para a glória de Deus. A Bíblia ela apresenta várias razões pelas quais a nossa missão é tão importante. Então presta atenção aí se você não tinha clareza por que a sua missão é importante. Primeiro, porque a nossa missão é continuação da missão terrena de Jesus. Jesus veio com uma missão, que era morrer na cruz, morrer para nos salvar, porque senão nós seríamos todos destruídos. Então ele veio e ele cumpriu. Por mais difícil que foi, desafiador, ele cumpriu, ele obedeceu. E cada um de nós temos uma missão também. Então, se você é cristão, e como seguidores, devemos continuar o quê? O que Jesus começou. E Cristo nos chama não apenas para vir a Ele, mas também para ir por Ele. Então a nossa missão ela é tão importante que Jesus a repetiu 5 vezes. 5 maneiras diferentes em 5 diferentes livros da Bíblia. Mateus 28, Marcos 16, Lucas 24, João 20 e Atos 1. Então, é como se ele estivesse dizendo: eu realmente quero que você assuma isso. Estude essas 5 incumbências dadas por Jesus. Então, olha a clareza. Quando nós aprendermos isso, os detalhes da nossa missão no mundo, quando, por onde, por quê e como, estão nesses 5 capítulos, mas que nós vamos agora começar a entender aqui um pouco. A grande missão. Olha o que Jesus disse: vão e façam discípulos de todas as nações. Batizem-nos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinem-os a fazer tudo o que ordenei a vocês. Olha a responsabilidade. Quer ter mais clareza sobre isso? Leia lá Mateus capítulo 28. Versículo 19 e 20, mas tu lendo o capítulo 28, tu vai ter uma compreensão melhor. Então, essa incumbência foi dada a todos os seguidores de Jesus, não somente a pastores e missionários. Esse é o meu compromisso, o seu compromisso com Jesus. Não se trata de algo opcional. As palavras de Jesus não são uma grande sugestão. Se você faz parte da família de Deus, sua missão é obrigatória. E desprezá-la é um ato do quê? De desobediência. Então, se a gente não conhece, a gente não pratica. E a partir do momento que nós entendemos isso, conhecemos, nós temos o dever de, como filhos, obedecer. Então, talvez ainda você não esteja assim tão ciente de que Deus o responsabiliza pelos descrentes, que vivem à sua volta. Mas a Bíblia diz, você deve adverti-los para que possam viver. Se você não falar para advertir os maus a pararem de praticar o mal, eles morrerão em seus pecados. Mas eu responsabilizarei você pela morte deles. Olha que responsabilidade, Está lá em Ezequiel 3,18. E como é desafiador isso. Você procurar querer se responsabilizar pelos outros. Porque uma vez que você acordou, que você sabe, que você tem consciência disso, você tem a responsabilidade de falar para as outras pessoas. Então, você pode ser o único cristão que talvez as pessoas vão conhecer. E a nossa missão é contar a eles a respeito de Jesus. Outra questão da missão, que é um privilégio formidável a gente estar aqui e cumprir essa missão. Por quê?
Quando a gente entende, quando a gente tem clareza, é um privilégio mesmo. Tá aqui podendo representar Jesus, podendo falar de Deus para as pessoas. E a gente só consegue falar porque quando a gente sente, a gente está transbordando. Mesmo sendo uma grande responsabilidade, também é uma imensa honra ser usado por Deus. Olha o que Paulo disse. Todas essas novas, né, vêm de Deus, essas boas novas, né, que ele fala, que nos trouxe de volta a si, mesmo por meio daquilo que Cristo Jesus fez. E Deus nos deu o privilégio de insistir com todos para que se tornem aceitáveis diante dele e se reconciliem com ele. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 12. Então a nossa missão, ela envolve dois grandes privilégios: trabalhar com Deus e representá-lo. Então nós somos parceiros do Senhor na construção do seu reino. E Paulo nos chama colaboradores e diz: somos companheiros de trabalho de Deus. Então lá em 2 Coríntios 6:1. Ana Lúcia, seja bem-vinda, que bom ter você por aqui, minhas queridas. Obrigada pela presença de vocês. Olha o que Jesus assegurou. Na verdade, com isso, Jesus assegurou a nossa salvação, porque ele aceitou-nos na família. Deus, né, nos deu o Espírito Santo, então nos tornou seus representantes no mundo. Isso é um privilégio. E a Bíblia diz: somos representantes de Cristo. Deus nos usa para persuadir os homens e mulheres a deixar as diferenças de lado e ingressar na obra de Deus e para reconciliar o ser humano com Ele. Estamos falando por Cristo mesmo agora. Tornem-se amigos de Deus, Ele já é amigo de vocês. Então, lá 2 Coríntios 5:20. Outra questão importante da missão é ter o privilégio de ensinar aos outros como obter a vida eterna. É a melhor coisa que nós podemos fazer pelo próximo. Se o seu vizinho tivesse câncer ou AIDS e você conhecesse a cura, seria criminoso reter tal informação? Ainda pior é guardar segredos sobre o caminho para o perdão, o propósito, a paz e a vida eterna. Temos a melhor de todas as novidades do mundo e compartilhar é o maior favor que podemos prestar a alguém. Você entende isso? Por isso que nós, como cristãos, precisamos abrir a boca e falar. Precisamos trazer essa salvação, essa cura para as pessoas. Eu sei que é desafiador, eu vivo isso, né? Mas precisamos insistir. E tem mais uma coisa antes que você, né, se você tem alguma dificuldade. O Espírito Santo. É Ele que convence. Então vamos entender aqui, ó. A questão, né? Tem alguns cristãos que se convertem há muito tempo e, né? E às vezes esquecem de como é desanimador viver sem Cristo. Nós devemos nos lembrar de que não importa quanto as pessoas pareçam felizes e bem-sucedidas, sem Cristo elas estão desesperadamente perdidas e destinadas à separação eterna de Deus. Lá em Atos 4:12 esclarece isso. Jesus é o único que pode salvar o ser humano. Todos precisam dele. Todos. Então, a nossa missão também tem um alcance eterno. Por quê? Porque ela vai influenciar o destino eterno de outras pessoas. Logo, é mais importante que qualquer emprego, realização pessoal, objetivo que possa alcançar durante toda a nossa vida. As consequências... Nequinha, seja bem-vinda, minha querida. Quais são as consequências da nossa missão? As consequências da nossa missão vão durar para a vida toda, eternamente, para sempre. E quando a gente consegue ajudar as pessoas a estabelecer um relacionamento eterno com Deus, aí
é mais importante ainda porque além da gente, a gente está levando outras pessoas para a eternidade. Então, é esse o motivo que precisamos ser perseverantes no desempenho da nossa missão. Jesus disse, todos nós devemos rapidamente cumprir as tarefas de que fomos incumbidos por Ele, né? Por Deus, aquele que nos enviou, pois resta pouco tempo antes que caia a noite e todo o trabalho chegue ao fim. João 9:4. Isso é a parte que a gente deveria ter mais temor e tremor quando a gente entende isso. Que parece que tem muito tempo. E aqui está dizendo já que não tem. Vamos entender um pouquinho mais. O relógio que controla a missão da sua vida está correndo. Nós estamos correndo contra o tempo. Então nós não podemos perder nem mais um dia. Precisamos iniciar agora, né, a nossa missão de trazer outras pessoas a Cristo. Pois teremos toda a eternidade para celebrar com aqueles que trouxemos a Jesus, mas temos apenas o tempo da nossa vida para alcançá-los. Isso não significa que você tenha de deixar o seu trabalho para se tornar evangelista em tempo integral. Deus deseja que nós compartilhemos as boas novas aonde a gente estiver. Como estudante, como mãe, dona de casa, professor, vendedor, gerente, em qualquer que seja a sua atividade. Nós devemos sempre esperar que Deus coloque pessoas em nosso caminho para compartilhar com elas o Evangelho. Então, tá claro isso para ti? Isso é estar na presença. Então, a nossa missão, ela dá sentido à vida. Se nós não entendermos isso, né? Que o melhor aproveitamento da vida consiste em gastá-la a favor de alguma coisa que dure mais que a própria vida. A verdade é que somente o reino de Deus irá permanecer. Todo o restante acabará desaparecendo. Isso é um fato. E é por isso que nós devemos ter uma vida dirigida por propósitos. Vida empenhada na adoração, na comunhão, no crescimento espiritual, no ministério e no cumprimento da nossa missão no mundo. O resultado dessas atividades vão durar para sempre, eternamente. Então nós estamos aqui. Seja bem-vinda, Maria, que bom ter você aqui. Agora vamos pensar o seguinte: se você, se eu, nós falharmos ao cumprir a nossa missão que Deus nos atribuiu, o que vai acontecer? Teremos desperdiçado a vida que Deus nos concedeu. E Paulo já advertia, dizendo assim, minha vida não tem valor algum, a menos que eu use para realizar a obra que me foi confiada pelo Senhor Jesus. A obra de contar aos outros as boas novas acerca da maravilhosa bondade do amor de Deus. Está lá em Atos 20 e 24. Então, há muitos de nós que somente, poderemos alcançar essa palavra, entender, conhecer de Deus, em virtude do quê? De onde você vive e de como Deus o fez. Se ao menos uma pessoa for para o céu pelo seu testemunho, sua vida terá sentido relevante para a eternidade. Caso contrário, não. Então, comece hoje a olhar em torno do seu campo missionário pessoal e ore. Deus, quem você pôs em minha vida para que eu lhe fale a respeito de Jesus? Todas as pessoas. Tem aquelas que já estão mais prontas, mas tem umas que ainda não. Então a gente não pode perder oportunidade de falar. Por isso que muitas vezes as pessoas dizem que o crente é chato, Porque quando nós entendemos isso, a gente sabe da responsabilidade que nós temos e não tem como ficar de boca fechada.
Olha como toda a palavra vai nos responsabilizando. Então vamos entender aqui. Existe um cronograma de Deus para a consumação da história. E esse cronograma está vinculado à conclusão de nossa incumbência. Nós só estamos aqui para cumprir o que ele disse, porque quando a gente não cumpre, vai se arrastando o tempo. Seja bem-vinda, minha nora linda. Então vamos entender aqui, até rimou. Que bom ter vocês aqui, meus amores. Então, muitos crentes desejam muito a vinda de Cristo. Estão desejando o fim do mundo. Por quê? Porque tem muita tristeza, muita dor, muito sofrimento. Então estão desejando que Cristo volte mesmo. Só que a própria palavra diz que ele só vai voltar quando eu e você cumprirmos o propósito pelo qual nós estamos aqui. Porque se a gente vem para esse mundo e não cumpre, vai ficar um vácuo, vai ficar um vazio e que precisa ser feito. Né? Então, antes de Jesus ter subido aos céus, os discípulos lhe fizeram a mesma pergunta. E a resposta foi bastante reveladora. E ele respondeu: não compete a vocês saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Falou para os discípulos da época e fala para mim, fala para você. Quer entender um pouquinho mais? Leia Atos 1, 7 e 8 mais especificamente. Então, quando os discípulos quiseram conversar sobre profecia, Jesus rapidamente mudou a conversa para o evangelismo. Ele queria que ele se concentrasse na sua missão no mundo. Em essência, ele disse: não compete a você saber os detalhes da minha volta, e sim a missão que lhe foi confiada. Concentre-se nisso. Então não dá para ficar perdendo tempo cogitando se vem amanhã ou quando que vem. Entende isso? Então, especular sobre o momento exato do retorno de Cristo é inútil, pois Jesus disse: quanto ao dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, somente o Pai. Essa declaração está lá em Mateus 24, 36. Então, como Jesus afirmou não saber nem o dia nem a hora, por que eu, você, né? Poderíamos fazer cálculos para descobrir isso. O que sabemos com certeza é: Jesus não vai voltar até que todas as pessoas que Deus separou para ouvir a palavra tenham ouvido. Então, se está demorando é porque talvez nós não estamos fazendo a nossa parte, tá bom? Começar a pensar nisso e para começar a fazer, se você não fez ainda, né? Então, lá em Mateus 24, 14 diz assim: as boas novas acerca do reino de Deus serão pregadas em todo o mundo e em todas as nações. Depois virá o fim. Só isso. Então, se você quer que Jesus volte o mais rápido possível, concentre-se em cumprir a sua missão, não em desvendar a profecia. Então, se você ficar até o final da leitura desse livro, você vai ter o teu propósito clarificado, se você ainda não tem. Porque nós somos fácil nos distrairmos e desviar da nossa missão. Porque a gente não sabe, a gente não tem clareza, a maioria de nós não tem clareza. E Satanás, ele aceita que façamos qualquer coisa, menos compartilhar a fé. Ele vai te deixar fazer todo tipo de boa ação. Contato, né? Vários contatos que não levem ninguém para o céu. Você pode fazer isso.
Mas o instante que você começar a levar a sua missão a sério, esteja certo de que o diabo irá colocar todo tipo de distração diante de você. Quando isso acontecer, lembre-se das palavras de Jesus. Todo aquele que todo aquele que se deixa desviar do trabalho que eu planejo para ele, não está apto para o reino de Deus. Lucas 9:62. Então, quanto vai te custar cumprir a sua missão? Na verdade, cumprir a nossa missão exige o quê? Que nós abandonemos os nossos planos pessoais e assumimos os planos de Deus para a vida. Como que é isso? Não basta apenas acumular, com todas as outras coisas que você gostaria. Se você não tem clareza, por quê? Primeira missão e você pode cumprir aonde você estiver. Então, se você quer clareza, tem que orar a Deus. Falar com o Pai. Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Se acha que é muito difícil, olha, Jesus falou isso. Mas ele entendeu e ele foi obediente. Muitas vezes a gente se submete, quer privilégios, expectativas, sonhos, planos e ambição, a gente coloca isso para Deus, compartilha isso. Eu quero isso. Não. Quando você conhece o teu propósito, você só faz aquilo e daí tu está realizando todas as outras coisas que você deseja. Porque muitas vezes a gente faz umas orações bem egoístas, Deus abençoe o que eu quero fazer. E nem sabe o que Deus quer que você faça. Então a gente tem que começar a orar diferente. Deus, me ajude a fazer o que está, abençoado, o que o Senhor quer que eu faça. Entregue ao Senhor uma folha em branco com o seu nome assinado embaixo e peça que Ele preencha. Olha que está escrito lá em Romanos 6,13. Já tem essa orientação. Entregue-se inteiramente a Deus, o corpo todo, pois que vocês voltarem à morte e desejam ser instrumentos da mão de Deus, usados para os seus bons propósitos. O propósito é de Deus. Precisamos nos comprometer em realizar a missão de Deus, não importando o preço a pagar. A gente vai experimentando a bênção de Deus de uma forma que poucas pessoas experimentam quando a gente entrega. Então não há quase nada que Ele não faça pelo ser humano, pelo homem, pela mulher. Aquele ser humano que se compromete em servir no reino de Deus. Porque Jesus já prometeu, isso é promessa. Deus dará a todos vocês tudo de que precisam no dia a dia de vocês para viverem para Ele, fazerem o reino de Deus e a sua preocupação principal. Isso tem que estar em primeiro lugar. Está lá em Mateus 6,33. Então, a gente precisa ganhar, todo dia ter isso para pensar, mais um para Deus, ganhar mais um. Se a gente conseguir entender isso, todo dia eu preciso ganhar mais um para Deus. Então, meus queridos, eu espero que tenha ficado bem claro isso aqui, que nós estamos aqui para cumprir uma missão de Deus. É por isso que nós estamos aqui. E é por isso que eu estou aqui compartilhando com vocês essa reflexão que o Rick Warren escreveu, esse livro, best-seller a nível de mundo, e que nos ajuda sempre a estar entendendo, que bom, filho, a estar clarificando e com isso aumentando a nossa responsabilidade de cristãos.
Nós precisamos ganhar mais um. Então, cada um de nós fomos feitos para uma missão. Aonde a gente está, a gente precisa florescer ali, falar de Jesus. Eu sei que é desafiador, eu vivo isso constantemente, diariamente, mas não vou desistir, né? Olha o que está escrito lá em Mateus 28, 19 e 20. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Isso é promessa de Deus para nós, para cada um daqueles que fazem isso que Ele ordenou. Então, só que muitas vezes a gente não faz por quê? Temos tememos por falta de conhecimento, por falta de entender qual é a nossa missão, por que nós estamos aqui, qual é o propósito de Deus para a nossa vida. A maioria de nós não conhecemos a nossa verdadeira identidade, né? E aí a gente, se você não conhece, você não vai falar de uma pessoa que muitas vezes fala, mas nesse caso, né? Elogiar, trazer informações pelas pessoas. Então nós precisamos. Eu encontrei essa forma, claro que eu tenho outras mais direto, mas pelo menos, né? E você, qual é a forma, qual é o jeito que você está procurando divulgar, falar de Deus? Então que fica essa reflexão. Nós estamos aqui nos encaminhando. Se você tem dificuldade, ainda não clarificou o seu propósito, o propósito pelo qual Deus te trouxe essa missão aqui, te entregou, e como filho obediente eu sei que você quer cumprir isso. Quando eu entendi isso, eu entendi a responsabilidade que eu tenho. Então, meus queridos, por hoje a gente fica aqui. Amanhã tem mais. Quero agradecer ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo pela oportunidade de estar aqui, trazendo essa mensagem e compartilhando com vocês. Você ter tirado um tempo para estar aqui me ouvindo. E eu creio sim que o Espírito Santo é Ele que convence cada um de nós. E se você está ouvindo, eu sei que você está querendo entender mais o teu propósito, querendo fazer a sua vontade. E é o Pai que te traz aqui, não sou eu. Então, um beijo no teu coração, fique na presença do Senhor. E amanhã é um pouquinho mais específico, partilhando a sua mensagem de vida. Vão ser dicas, entender por que nós precisamos partilhar a nossa mensagem, de que forma. Como eu disse, a gente está cada dia mais se aproximando mais, né, dessa clarificação de você entender por que razão que você está aqui. Fique na presença do Senhor. Obrigada mais uma vez. Beijo, beijo. Até amanhã.